Vídeo desse sábado do canal do Nicola repleto de informações de tudo quanto é time. Quero falar sobre Diego Costa, que tem a vontade de jogar no Palmeiras. Vou falar também sobre um levantamento preocupante no Corinthians. 117 atletas deixaram o clube de graça nos últimos 10 anos. E o Flamengo tem sido salvo mais uma vez pelas categorias de base. Vou trazer um número impressionante sobre o assunto. Bora falar também sobre Guilherme Arana. Que história é essa de que ele pode ir para Portugal para jogar no Benfica? E como é que funciona a questão da Olimpíada? O Galo está tentando ou não a liberação dele? Vou falar ainda sobre Carlos Sanches e a renovação de contrato dele com o Peixe. Bora falar também sobre o salário do Luan Pérez, trazer novidades sobre Inácio Ramírez. Muita gente especulando de que o atacante uruguaio já fechou com o Bahia. O que há de verdade nisso? E por último, mas não menos importante, bora te atualizar sobre a situação de Jorge, lateral esquerdo que se recupera de contusão, pode voltar ao futebol brasileiro, e o Lisca, vai ou não para o Cuiabá? Tudo isso a partir de agora. Fala aí pessoal, sou o Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, bem legal ter todos vocês. Antes de passar as informações, só pedir para deixarem like, para se inscreverem no canal e para prestarem bem atenção nessa dica importante que eu tenho para dar. Tem uma ótima notícia para você que gosta de apostar. Chegou no agclub7.bet o depósito via Pix, uma opção que disponibiliza imediatamente o valor no site, para você garantir mais velocidade nas suas apostas. Para aproveitar essa novidade, basta fazer o login no site do agclub7.bet, clicar na opção depositar, escolher Pix e digitar o valor que deseja depositar. Depois é só confirmar e copiar o código gerado para efetuar o pagamento no aplicativo do seu banco. Se preferir, você também pode escanear o QR Code com o seu aplicativo de pagamentos. Então aproveita e já faz o Pix porque tá rolando Brasileirão, Copa América, Eurocopa e vários outros campeonatos, além de outros esportes, para você poder apostar. E se você ainda não está cadastrado no site, é só pegar o link que está na descrição desse vídeo e ele vai te dar R$17 de crédito de boas-vindas e ainda garante mais 100% até R$200 no seu primeiro depósito. Aproveite e garanta agora mesmo suas apostas no agclub7.bet. Bora começar o vídeo sem perder tempo, até porque tem muita informação. Preciso começar pelo Lisca doido e a possibilidade dele treinar o Cuiabá, informação que foi divulgada ao longo dessa sexta-feira pelo GE, o Globo Esporte. Fui checar essa história com o Cristiano Dresch, que é o responsável pelo departamento de futebol do Cuiabá, e a resposta dele foi a seguinte, abre aspas, notícia sem fundamento, fecha aspas. Ainda perguntei para o Cristiano como é que anda a busca do Cuiabá por um novo técnico. Vale a lembrança de que o Cuiabá não tem treinador desde o fim da primeira rodada, quando demitiu o Alberto Valentim. A resposta do Cristiano foi, abre aspas, estamos analisando, fecha aspas. Nos 2 jogos que fez desde a demissão do Valentim, o Cuiabá teve o Luiz Fernando Jubel como técnico interino. Um empate e uma derrota, nenhum gol marcado. Ainda assim, mesmo com uma campanha ruim, o Cuiabá é o melhor entre todos os times que subiram da segunda para a primeira divisão em 2021. O time é o 15º colocado com 2 pontos em 3 jogos. Todos os rivais já fizeram 4 jogos. A Chape é a 17ª, 2 pontos, o Juventude é o 18º, 2 pontos e o América o penúltimo colocado com apenas 1 ponto conquistado. Bora falar agora sobre a possibilidade de Jorge, lateral esquerdo, que foi muito bem no Flamengo e no Santos, voltar ao futebol brasileiro. E especulações não faltam. Ele já teve o nome especulado no Grêmio, no Palmeiras, no Santos, no Atlético Mineiro, no Corinthians, no Flamengo, isso em momentos diferentes. Conversei com o Eduardo Uran, que é o empresário e representante do Jorge, e ele assegurou que não há a menor possibilidade de o Jorge voltar ao futebol brasileiro nessa janela de transferências. A frase dele foi de que o Jorge continuará na Europa. Lateral esquerdo que não joga desde o fim do ano passado, quando precisou passar por uma cirurgia no joelho. Ele estava completando o 5º jogo dele pelo Basel da Suíça, está emprestado do Mônaco para o time suíço. Estava começando a se firmar quando precisou operar o joelho, deve voltar nas próximas semanas. A gente não sabe se no Basel ou no Mônaco. Isso porque o contrato de empréstimo termina agora no dia 30 de junho. Acho que seria uma ótima alternativa para o Jorge voltar ao futebol brasileiro, até porque desde que saiu do país em 2019, só esteve em campo 7 vezes, 5 pelo Basel e outras 2 pelo Mônaco, contrastando, por exemplo, com as 35 partidas que ele fez com a camisa do Santos em apenas uma temporada. Mas, de acordo com o Eduardo Uran, Jorge vai continuar no futebol europeu.
Bora responder agora sobre a possibilidade de Inácio Ramírez, centroavante de 24 anos de idade, que pertence ao Liverpool do Uruguai, virar reforço do Bahia. Essa informação circulou forte nas redes sociais nos últimos dias, muita gente cravando que o Bahia já tem um acordo para que o Inácio Ramírez vire reforço a partir de 1º de janeiro. O contrato do centroavante com o Liverpool do Uruguai termina agora no dia 31 de dezembro, ou seja, a partir de 1º de julho ele já pode assinar um pré-contrato com qualquer interessado. Procurei o Lucas Drubsky, que é o executivo de futebol do Bahia, e ele me respondeu o seguinte, abre aspas, é muito bom jogador, mas não tem negociação rolando, fecha aspas. Também não acho que o Drubsky daria informações a respeito disso, até porque se ele confirma as negociações, o Bahia pode ser acusado pelo Liverpool de aliciar o atleta. Somente a partir de 1º de julho que não haveria qualquer punição. Acho o Inácio Ramírez dos mais interessantes. Só 24 anos de idade, acaba de ser convocado para o Uruguai para as 2 partidas das eliminatórias e vem de uma sequência de gols impressionante. Na atual temporada são 7 jogos e 8 gols marcados. Na temporada passada ele marcou 25 vezes em só 33 jogos e na temporada anterior eram outros 24 gols em 38 partidas. Só para você entender um pouquinho do preço dele, alguns meses atrás, conversando com o Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza, ele me confirmou que consultou o Liverpool para saber sobre a possibilidade da compra e a resposta do clube uruguaio foi de que só venderia 50% dos direitos econômicos por 5 milhões de euros. Ou melhor, por 5 milhões de dólares. Agora está correndo enorme risco de perder a grande joia do futebol uruguaio sem ganhar qualquer centavo. Bora dar detalhes agora sobre a renovação de contrato de Carlos Sanches, notícia que merece ser comemorada pelo torcedor santista. Sanches tinha contrato se encerrando com o Santos no dia 22 de julho e o contrato já foi prorrogado por mais 2 temporadas, golaço do presidente Andrés Rueda. Golaço porque além de manter o Carlos Sanches, o Santos ainda conseguiu economizar. Como é que funcionou a renovação desse contrato? Sanches vai passar a ganhar a partir desse novo contrato R$250 mil fixos. Salário bem inferior ao de vários jogadores importantes e nem tão importantes dentro do próprio elenco santista. Mas o Carlos Sanches vai ter aumentos gradativos de acordo com o desempenho dele. A cada 20 jogos pelo time principal, ele ganha um aumento de R$50 mil. Então, se por exemplo, ele termina essa primeira temporada com 20 partidas, ele passa a ganhar a partir do 21º jogo mais R$50 mil por mês no salário. Isso gradativamente. Se ele fizer 40 jogos, passa a ter um acréscimo de R$100 mil. Não dá para, por exemplo, ultrapassar mais do que R$200 mil em bônus, porque ele não vai fazer mais do que 80 jogos. Então ele partiria de 250 mil, poderia chegar no máximo 450 mil. Um salário bastante aceitável por alguém que joga muita bola. É importante lembrar que no 2º ano de contrato, assim que começar a vigorar o 2º ano do contrato, ele volta a ganhar os 250 mil de novo, com as mesmas compensações. Também queria dar uma informação, corrigir uma informação que eu trouxe para cá. Contei aqui no canal do Nicola que o Luan Pérez tem um salário de R$500 mil por mês. Foram 2 pessoas do Santos que me garantiram que o zagueiro, depois de ter sido comprado, passaria a ganhar 500 mil. Mas conversei com o presidente Andrés Rueda e ele esclareceu que a situação é bem diferente. De fato, o Luan Pérez foi comprado por 2.700.000 euros ou 16.300.000 reais. O Santos ainda tem que pagar 1 milhão de comissão que havia sido acertada antes da compra do jogador, no momento em que ele chegou por empréstimo. Não foi pago e vai caber ao Andrés Rueda fazer esse pagamento de 1 milhão de reais. Sobre o salário do Luan Pérez, a garantia do presidente, eu preciso confiar no presidente do Santos, é de que o Luan Pérez, zagueiro do Peixe, um dos melhores em atividade no futebol brasileiro, ele vai ganhar por mês 350 mil reais, incluindo tudo, salário, direito de imagem, qualquer tipo de bonificação. O salário máximo dele é de 350 mil por mês. Bora falar agora sobre Guilherme Arana. Quem acompanhou o programa do Nicola já foi avisado em primeira mão que o Atlético vai trabalhar nos bastidores para tentar manter o lateral esquerdo para pelo menos a partida de ida das oitavas de final da Libertadores contra o Boca Juniors. O Arana foi convocado para a seleção olímpica, que se apresenta em 8 de julho. Na teoria, se a seleção for até a final, o Arana fica fora do Galo de 8 de julho a 8 de agosto. O grande problema é que nos dias 13 e 20 de julho, o Atlético enfrenta o Boca Juniors pelas oitavas de final. Partida de ida na Argentina, partida de volta em Minas Gerais. Qual que é a estratégia do Atlético? Com uma boa relação, sem ruído, sem grandes estardalhaços, o Atlético tenta convencer a CBF a liberar o Arana para participar da primeira partida no dia 13.
Na sequência, o Arana embarcaria para o Japão para se juntar ao restante do elenco que vai disputar a Olimpíada. Por que o Galo pensa dessa maneira? Porque o Dodô, que seria o substituto imediato do Arana, acabou se contundindo. Contusão muscular, e ele vai precisar de 3 a 5 semanas. Com a presença do Arana na partida de ida contra o Boca, o Dodô teria mais tempo para se recuperar e participar da partida de volta marcada para o dia 20. Então a estratégia do Galo é ter o Arana num jogo, ter o Dodô no outro jogo. São dois laterais da confiança do Cuca, jogo dos mais complicados contra o perigoso Boca Juniors. Também foi especulado nessa sexta-feira que o Arana recebeu uma proposta do Benfica, informação que veio do jornal Record de Portugal. Chequei com o representante do Arana e com o dirigente do Galo. As duas partes asseguram que não chegou absolutamente nada pelo lateral esquerdo, que pode até ser alvo de propostas, é um dos jogadores mais badalados do atual elenco, mas até esse momento não há sondagem nem proposta. Bora falar agora sobre as categorias de base do Flamengo que tem salvado as contas do clube. Nos últimos anos, somente com atletas revelados na base, o Flamengo faturou mais de 500 milhões de reais com vendas de atletas para o exterior. Estou me referindo apenas a jogadores formados na base. Pois saiba que nessa temporada o Flamengo já utilizou 20 jogadores revelados na base no time principal, levantamento feito pelo jornal O Lance. E quando eu falo 20 atletas da base no profissional, 20 atletas que disputaram pelo menos uma partida. É bem verdade que essa conta foi beneficiada porque nas primeiras rodadas do Campeonato Carioca, o Flamengo utilizou vários garotos, mas ainda assim, alguns deles conseguiram se firmar e viraram peças importantes no time do Rogério Ceni. Vou falar sobre os 20. João Gomes, Mateuzinho, Rodrigo Muniz, Hugo Moura, Max, Gabriel Batista, Ramon, PP, Thiaguinho, Hugo Souza, Richard Rios, Gabrielzinho, Lázaro, Noga, Natan, Daniel Cabral, Yuri, Matheus Lima, Ryan Lucas e Lucas André. Alguns deles já nem estão mais no elenco, mas disputaram pelo menos uma partida, mais uma prova de que as categorias de base do Flamengo foram muito bem trabalhadas nos últimos anos. Bora falar agora sobre o Corinthians. Eita, nós! André Sanches, Duílio Monteiro Alves, Mário Gobi e Roberto de Andrade. Os 4 últimos presidentes do Corinthians têm responsabilidade nesse levantamento muito legal que o meu timão fez. Nos últimos 10 anos, o Corinthians perdeu 117 jogadores de graça, que deixaram o clube ou em fim de contrato, ou que tiveram seu contrato antecipado, ou até que se aposentaram. Eu vou repetir o número porque o número é assustador. 117 jogadores deixaram o Corinthians sem render qualquer centavo. É importante contar que somente de 2020 a 2021 já são 26 atletas, o último deles o Camacho, que rescindiu seu contrato de forma amigável a 18 meses do fim do contrato e fechou com o Santos. Nos próximos dias, Otério e Gemerson devem se juntar a essa lista, aumentando para 28 atletas que saíram de graça sem render qualquer centavo desde 2020. Se a gente levar em consideração os últimos 10 anos, a gente volta para aquele número de 117 atletas. Sendo 82 jogadores em fim de contrato, só para citar alguns: Bocelli, Luigi, René Júnior, entre tantos outros. Liberações antecipadas foram 30. Vou citar alguns casos: Camacho, Casares, Fabrício Oia, Marlon, entre muitos outros. Teve também 5 atletas que se aposentaram: Adriano Imperador, Anderson Polga, Alessandro, Wilson e Sheik. Só uma curiosidade sobre esses aposentados: desses 5, 3 acabaram sendo empregados no próprio Corinthians. Fazem parte daquele hall de amigos. O Corinthians é o campeão do hall dos amigos. Não precisa ser extremamente bom, não precisa ter experiência comprovada. Basta ser amigo. E foi por isso que o Alessandro, que o Wilson e que o Sheik ocuparam cargos para os quais eles não estavam preparados quando foram contratados. Bora fechar o vídeo falando sobre o Palmeiras com uma informação exclusiva. O Palmeiras está muito perto de sacramentar a venda de Borja para o Júnior Barranquilla. O time colombiano já informou que vai fazer o depósito de 4,5 milhões de dólares, mais ou menos 23 milhões de reais, equivalentes a 50% dos direitos econômicos do atacante colombiano. Dessa maneira, o Palmeiras nem pode negar essa proposta. Está previsto no contrato de empréstimo que se o Júnior pagar os 4,5 milhões de dólares, vai levar o jogador. Beleza. Com a saída do Borja, o Palmeiras continua tentando negociar o Daverson para que possa ter o Luiz Adriano e um reforço que o Palmeiras busca no mercado.
Quero contar para vocês que o Diego Costa, centroavante de 32 anos de idade, que já jogou Copa do Mundo, seleção espanhola, ele é brasileiro naturalizado espanhol, ele quer jogar no Palmeiras. Vou repetir, o Diego Costa quer jogar no Palmeiras e não sou eu quem está dizendo. É o tio dele, o Jogner Costa, quem me contou. A frase é a seguinte, abre aspas, o Diego Costa queria mesmo era o Palmeiras, fecha aspas. Vou repetir, o Diego Costa queria mesmo era o Palmeiras, fecha aspas. O grande problema é que o atual presidente Maurício Gagliotti e o diretor de futebol Anderson Barros parecem não lidar muito bem com a possibilidade de contratações. Os caras não foram capazes, por exemplo, de fechar com o Ademir nesse ano. Ah, mas o Diego Costa é caro. Sim, os bons jogadores são caros. A pedida do Diego Costa gira na casa dos 2 milhões de reais. Mas como ele já se declarou palmeirense, boa parte da família também, talvez fosse o caso de procurá-lo, sentar à mesa, tentar fazer um acordo, parcelar, pagar um pouquinho menos, enfim, criar uma série de possibilidades. Você parte de um valor fixo e vai pagando de acordo com jogos, com títulos. Precisa ter criatividade. E o Palmeiras nem pode alegar que passa por dificuldades financeiras. É um clube estável e tem mais. Tem enorme capacidade de faturamento. Wesley, Danilo, Gabriel Menino, Gabriel Veron, Vinha, Renan, Patrick de Paula. 7 jogadores que eu citei, todos podem ser vendidos por pelo menos 7, 8, 9, 10 milhões de euros ou mais. Então o Palmeiras tem de onde tirar. Falta um pouquinho de vontade e coragem, algo que existia bastante nos tempos de Alexandre Matos. Você, torcedor palmeirense, como é que você recebe a notícia de que Diego Costa quer jogar no Verdão? Ele tem proposta do Besiktas, tem proposta de time inglês e ainda não se decidiu. Ele gostaria muito de ficar no Brasil, mais próximo da família, mas se nenhum clube brasileiro se aproximar da pedida dele, vai ter de voltar para o velho continente. Bom, pessoal, eram todas essas as várias. Ufa, hoje foram muitas as informações, tudo para deixar vocês bem informados. Espero que tenham curtido o vídeo e deixem like. Quem ainda não se inscreveu, vai apertar esse botãozinho vermelho de inscreva-se. Lembrando que a gente se encontra no fim da tarde com mais notícias, tudo para deixar você com bastante entretenimento e informação, especialmente sobre o mercado. A gente se vê, tchau, tchau!